Glória a Deus. Amém? Ai, que momento bom, né? Que momento alegre, que momento onde a gente pode falar, não é? Porque mulher gosta de falar, né? A gente gosta de conversar, gosta de compartilhar, gosta de abrir o nosso coração, orarmos umas com as outras, orarmos umas pelas outras. Amém? E eu estou muito feliz desse culto, eu estou muito feliz por você que está aqui. É uma alegria, uma honra ter você. E que o Senhor nessa noite possa ministrar ao nosso espírito, que nós possamos sair daqui alimentadas. Amém? Que nós possamos sair daqui fortificadas e entendendo o que é o Evangelho, né? O que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, por que nós estamos seguindo a Cristo, né? O que acarreta o seguir a Cristo, não é verdade? No mundo onde as pessoas só pregam tudo dá certo, tudo vai bem, você vai alcançar todas as coisas, a vitória é sua, a conquista é sua, tudo já é seu, né? E na verdade, realmente, tudo já é nosso. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nos convertemos a Ele, isso não nos isenta do sofrimento. Isso não nos deixa livre do sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Obrigado, meu bem. Então, nessa noite, é o seguinte: talvez você esteja no melhor momento da sua vida. Não vou dizer em todas as áreas, porque são áreas que são trabalhadas. E algumas talvez até pode ser em todas as áreas. Mas tem outras que talvez esteja enfrentando algum sofrimento, esteja passando por algum momento difícil. E o Senhor hoje, Ele quer te trazer a realidade. Ele quer te dizer: tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Se eu passei por isso, se eu suportei isso, você também vai suportar. Se eu tive que enfrentar a cruz, se eu tive que enfrentar o sofrimento, se eu tive que negar a mim mesmo, porque Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então quer dizer que nós não estamos isentos dos sofrimentos, das dores, das angústias da vida. Não estamos isentos. Olha para sua irmã aí do lado e diga: o Evangelho é cruz. O Evangelho é negar a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer não para nós mesmos. Ninguém gosta de falar não. A gente não gosta de falar não para outra pessoa e muito menos para a gente. Não é verdade? A gente não gosta de falar não para a gente. Falar não para nós nos levantamos e fazemos uma birra interior. E muitas vezes até manifesta. Porque não queremos. Mas é importante. E eu quero que você vá comigo no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 29. E o povo de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Nós costumamos dizer: nossa, mas que povo rebelde, mas que povo ingrato, mas que povo mau, porque eles estavam lá sofrendo, debaixo de um castigo, lá no Egito, eles estavam clamando pelo livramento. Deus levanta Moisés, vai até lá, manifesta a sua mão poderosa, envergonha todos os deuses do Egito, inclusive Faraó, que se considerava um deus, humilha todos eles, tira o povo de Deus rico dali, tira o povo de Deus com um braço poderoso, abre o mar vermelho, faz o povo passar com o pé enxuto, chega no deserto, tem coluna, tem nuvem, tem maná, tem codornize, tem água que sai da rocha, tem tudo. Tem roupa que cresce junto com o corpo, tem saúde, e mesmo assim eles reclamavam de Deus. E nós dizemos: como eles são ingratos. Não parece a gente, né? Não parece. Como somos ingratos. Como somos ingratos. Como reclamamos daquilo que Deus nos dá. Se não é do nosso jeito, não está bom.
Se não é da nossa vontade, não está bom. Mas o Senhor hoje quer nos ensinar. Não é a minha e nem a sua, mas é a vontade dele para mim e para você. Não adianta ficar fugindo como Jonas. Não adianta ficar se escondendo como Elias. Não adianta, porque o Senhor diga, olha, eu quero que você escolha uma mulher aí com muita fé. Você vai olhar dentro do olho dela, sabe dessa bolinha assim, ó, você vai olhar lá dentro, com a autoridade que o Senhor te deu, e você vai dizer assim, Deus te achou. Ela falou com autoridade, gente. Você sentiu tremer aí dentro? Deus te achou. Amém. Jeremias 29, do versículo 1 em diante, diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Esse versículo 4 já diz assim: essa é uma mensagem do Senhor para um povo que estava cativo na Babilônia por desobediência, por rebeldia, e que o Senhor tinha enviado, deportado para lá. Ele diz: eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Queridas, há sofrimentos que são permissão de Deus. Todo sofrimento, a grande maioria, são permissão de Deus. Tirando o que a gente causa. Quando fala demais, quando não segura a língua, quando se intromete na vida alheia. Sabe, uma coisa que é fato, uma coisa que eu tenho aprendido, e às vezes você sofre para aprender, sabia? É mais sábio você ver, né, ouvir e não passar, mas às vezes você tem que passar por aquilo. E aí, tem um ditado que diz: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você já ouviu esse ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Porque você vai lá, você assume aquela posição, você cuida, você se entra na vida. Daqui a pouco, o abençoado, a abençoada lá, resolve o negócio. E quem sai por ruim é você. É você que sai por ruim. Quem te chamou? Foram eles mesmos, mas e agora? E você fica como a ruim da história. Então tem sofrimento que nós provocamos na nossa vida por desobediência, por não sermos sábias, por não buscarmos a direção de Deus, por sair quebrando a nossa cabeça, por sair fazendo do nosso jeito, tomando as nossas escolhas e as nossas decisões. Há sofrimentos que nós não precisaríamos enfrentar se fôssemos obedientes ao Senhor. Mas aqui ele fala que há sofrimentos que são permissão do próprio Deus. E por quê? Muitas vezes, né, a gente pergunta, por quê? Mas é melhor entender, para quê? Não é por quê. Porque você já sabe, no fundo, eu e você já sabemos. Mas o que esse sofrimento vai construir em mim? Para onde que ele vai me levar? O que vai ser construído enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou passando por esse processo? Para quê? Para que sempre nos voltemos para Ele. O Senhor permite essas situações, para que nós sempre nos voltemos. Porque quando está tudo bem, querido, quando está tudo festa, alegria, come, churrasco, e alegria, dança e festa e tudo mais, quem é que precisa de Deus? Não é isso? Porque confiamos na nossa suficiência, confiamos no que podemos conseguir e conquistar, com o nosso dinheiro, com os nossos títulos,
com os nossos estudos, com os nossos conhecimentos. É como as nações que estão aí, os Estados Unidos, a Inglaterra, os grandes países. Eles pararam de confiar em Deus, eles pararam de acreditar em Deus. Por quê? Porque tudo é tão fácil, eles vivem tão bem. Deus, quem é Deus? Para que Deus? Para que Deus se eu posso fazer sozinho? Se eu posso fazer sozinha? Então, você sempre vai chegar no fundo do poço, para que você levante os olhos e encontre Jesus lá. Você sempre vai chegar no fundo do seu poço. Cada um aqui pode ter um poço. Cada um enfrenta áreas específicas na sua vida. E enquanto você ficar lutando contra Deus, você só vai afundando. Você só vai afundando, indo mais fundo, indo mais fundo, indo mais fundo. Até que você olhe para Jesus e reconheça que a sua vida sem Jesus não faz sentido. A vida sem Jesus não faz sentido. A sua carreira, o seu sucesso, o seu dinheiro, nada. A coisa mais linda que você possa ter nessa terra não faz sentido se Jesus não estiver lá. Então esse é o motivo do sofrimento, para que nos voltemos para Ele. O intuito do Evangelho não é te fazer dependente de homens. Diga, o Evangelho não me faz dependentes de homens. Eu não vou ficar buscando da boca do profeta, do sacerdote. Claro, eu vou ouvir conselhos, vou sim. Mas eu não posso ser tão omissa dessa forma, que eu não tenha meu tempo com Deus, que eu não saiba, que eu não conheça o caminho para ouvir a voz de Deus. Cada uma de nós aqui, queridas, podemos entrar com ousadia, com autoridade diante do trono da graça de Deus. Você pode entrar lá, você pode conversar com Ele, você pode ouvir a voz dEle, você pode acessar esse lugar. Não precisa ser só eu, não precisa ser só a pastora Samara, ou a pastora Vânia, ou Elisandra, ou qualquer uma de nós. Não coloque a sua fé na mão de uma pessoa, é você que vai ter que batalhar pela sua fé. No dia do sofrimento, querido, não adianta pastor, não adianta marido, não adianta esposa, não adianta ninguém. É você e Deus. É você e Deus. E você precisa entender isso. Você precisa ter essa compreensão. Não adianta depender de homens, de títulos e etc., mas sim te fazer totalmente dependente dele. A minha função aqui, como pastora dessa igreja, não é fazer um monte de gente que fica me adulando, me aplaudindo, me bajulando, me falando, eu vou lá para a pastora colocar a mão na minha cabeça, eu vou lá para a pastora fazer isso, aquilo. Não, minha filha, o meu papel aqui é, olha, como é que eu falar? Vai te edificar, não é? Vai te edificar. Vai buscar em Deus, querida. Claro que eu vou te ouvir com o maior amor. Se precisa falar, eu vou te ouvir, eu vou orar, eu vou fazer. Mas, querida, você precisa aprender o caminho da intimidade com o teu Pai Celestial. Não coloque a sua fé, não coloque a sua salvação, não coloque nada nas mãos de homem. Nenhuma de nós que estamos aqui, sejam mulheres, sejam homens, queremos adulação e não estamos aqui para dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sangue de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, como o apóstolo Paulo disse, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É a tua vida com Deus que vai te fazer crescer. Nós lançamos a semente, nós ensinamos, mas não somos nós que temos, é meu. Não, querido, é tudo de Deus, é tudo de Jesus. Nós somos apenas servos do Altíssimo, servas, filhos que ministram, que o Senhor nos colocou numa posição aonde nós compartilhamos a palavra, só. É isso. E a minha responsabilidade é falar, tenha vida com Deus, ou você vai morrer. Nossa, mas quem está isento a isso? Só você que está sentadinho aí, no seu lugar, me ouvindo, que pode morrer se não tiver vida com Deus? Não, eu posso morrer se eu não tiver vida com Deus. Porque título, querido, não me garante nada.
título não me garante nada. Eu preciso ter o meu tempo com Deus. Isso para mim é questão de vida ou morte. Isso para mim é questão de sobrevivência. Nada, eu não confio. Eu compartilho as coisas com o meu marido, com algumas pessoas, mas a minha confiança, ela está no Senhor. Eu batalho todos os dias pela minha fé, porque é uma batalha. É uma batalha na sua mente, é uma batalha nas suas emoções, é uma batalha na sua carne, porque a sua carne não quer orar. A sua carne não se converte. Carne, sangue não entra no reino de Deus. Então, e a sua alma, aí você fala, né, agora eu vou separar um tempo, eu vou ali no meu quarto, no meu lugar secreto, e eu vou passar um tempinho com Jesus. E aí daqui a pouco a tua alma, a tua mente, a tua carne começa a lembrar tudo que você tem na sua casa para fazer. Tem certeza que você vai fazer isso? Parece que ela está ali na porta, ela gruda ali e ela fala, não, não. Porque ela sabe que quando você entrar nesse lugar, você está dizendo, eu estou morrendo, eu estou crucificando a minha carne. É isso. E a carne não gosta de sofrimento. A carne não gosta. Então pega mesmo a sua alma, pega a sua carne, pega tudo, a sua vontade, e leva lá para dentro e fala, você vai morrer agora. Porque o Espírito que é vivificado. E é Ele que vai trazer resultado para mim e para você. Amém? Coloca para mim João 16, 33, por favor. João 16, 33. Diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É Jesus que está nos dizendo isso. Nesse mundo vocês vão passar por isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual que é a questão do sofrimento? Coloca 1 Pedro para mim, capítulo 2, do verso 18 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Para aqui só um minutinho. Queridos, quem gosta de sofrer por estar fazendo bem? Mas eu só fiz o bem. Eu não falei nada. Eu sou uma pessoa boazinha. Eu não estou fazendo nada de errado. E eu estou sofrendo por estar fazendo bem. Mas é isso. O Evangelho fala disso. O Evangelho fala de você sofrer por fazer o certo. Ele fala de você sofrer pelas suas escolhas corretas. Continua, por favor. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Isso é normal, né? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Olha só, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, porque vocês amam a Deus, porque vocês negam a sua vontade, porque nós amamos, continuamos caminhando no Evangelho, e vocês têm enfrentado perseguição, acusação, falso testemunho, isso é agradável diante de Deus. Esse momento que nós passamos, e pela forma como nós passamos, é agradável diante de Deus. Amém? Até o 25, por favor. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Olha só, pois para isso, para sofrer injustamente, vocês foram chamados. Se você quer andar no Evangelho, querido, não tem pompom, festinha não. Você vai sofrer injustamente. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo. Jesus nos deu exemplo. E olha só, continua, 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Continua. Quando insultado, não revidava. Ai, nós está longe disso. Não é?
Quando alguém fala mal de mim, que eu quero responder. Não vai ficar assim, não. Vou lá nas redes sociais. É o meu desabafo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Cara a cara tá menos do que tudo hoje, viu? Para dizer a verdade. Hoje o povo tá, coloca carinha. Gente, é uma palhaçada. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Estou sofrendo? Você vai ver só, você vai me pagar. Hoje eu sofro, mas amanhã você me paga. Deixa. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando somos insultados, quando sofremos, nós não devemos tomar justiça com as nossas mãos, mas entregar, assim como Jesus, aquele que julga com justiça. É porque às vezes demora. E a vingança, você quer, né? Você está ali, você quer fazer o mal. É a carne. Tem uns que falam assim, Jesus, a cruz que ele está não é de prego, é de velcro. Aí ele fala, deixa eu descolar um pouquinho aqui, pá. Volta de novo. É assim, você está rindo, né? 24, nós somos esse serzinho. 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram. Diga, eu me converti. Não, você não está. Você está igual quando pergunta se é salvo ou não é. Aí fica na dúvida. Fala, eu sou convertida. Sabe por quê? Você tem que dizer de você o que Deus declara a seu respeito. Se você está aqui, se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é convertido. Você é regenerado. Aí você começa a fazer uma análise aí, na sua cabeça. Quem sou eu? A briguenta, a rixosa, a faladeira, a que fica gritando, a que chuta o balde, a que vai para cima, sabe? Aí você fala, Jesus, eu não sou convertida não. Eu não sou regenerada não. Jesus, eu preciso me converter. Faz de novo o apelo aí, gente, eu preciso ir à frente. Não se assustem, gente, porque eu não estou falando só dos seus, eu estou falando dos meus também, viu? Eu também, ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos nesse processo. Só que o diabo quer que você acredite que você é isso, que para você não tem mais jeito, e ele quer te colocar debaixo dessa condenação. E fazer com que você acredite, ele é bom, porque ele é o pai da mentira. E ele vai fazer você acreditar que você é o que você está vendo, que você é a sua carne. Diga, eu não sou a minha carne. Eu sou regenerada. Eu nasci de novo. Eu sou amável. Eu sou pacífica. Eu sou mansa. Eu sou gentil. Eu sou alegre. Eu tenho paz. Que mais? Eu sou benigna. Eu tenho domínio próprio. Eu não saio gastando tudo. A gente sempre brinca de gastar, porque a gente gasta, né? Quando dá, como diz o pastor, te deu ciricutico, né? Deu. Então, você tem um domínio próprio sobre você. Amém? Então, essa é você. Quando o diabo quiser te colocar debaixo dessa condenação, porque você pisou no tomate aquele dia, para ele não tem mais jeito. Mas para mim e para você sempre há conversão. A mudança de rota. Eu chego diante de Jesus, eu reconheço que eu errei, eu me arrependo e Ele me purifica de todo pecado e eu continuo na caminhada. É isso. Conversão é mudança de rota. O verso 5 ao 7 lá de Jeremias, do capítulo 29. Vamos lá.
do 5 ao 7, diz assim. Aí depois que Deus manda essa carta para eles, porque que eles estavam lá, né, que eles mesmos tinham causado o seu próprio sofrimento, Deus está dizendo assim para eles: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? No período do sofrimento, precisamos continuar vivendo. O Senhor estava dizendo: olha, vocês não estão mais em Jerusalém, vocês vão passar 70 anos aí, tá? Então o negócio é o seguinte: começa a viver. Começa a viver, construa casa, família, começa a fazer a vida de vocês, planta, colhe, porque vocês vão passar tempo aí. E faz o seguinte: ore por esse lugar onde você está. Ore, porque esse versículo eu vou até repetir aqui. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quer dizer, a sua paz depende da paz que está sobre esse lugar, aonde o Senhor te colocou. Aceite o lugar em que Deus te plantou. Aceite o lugar em que Deus te plantou. Tem tantas pessoas lutando, sabe, revidando. Eu tô, mas não quero. Eu tô, mas não quero. Em que Deus te plantou, seja cidade, seja estado, seja um país, seja uma igreja, seja um trabalho. Aceite o lugar que Deus te colocou. Querida, você vai passar por esse tempo. E ponto. Você vai ter que passar. Como você vai passar? Aí é sua escolha. Você pode passar enlutado, quebrado, choramingando, resmungando, murmurando, fazendo o que você quiser. Ou você pode fazer como Neemias. Pode sentar até, pode chorar um pouquinho, pode lamentar um pouquinho, mas depois você se levanta e vai para a obra que o Senhor falou para você. E a paz do lugar onde você está, a sua paz depende de você. Ore pela paz da sua empresa. Ore pela paz da sua igreja. Ore pela paz da sua cidade, da sua nação. Ore onde o Senhor te plantou, onde o Senhor tem te colocado. O que Ele espera que você faça nesse lugar? Ele está dizendo: você vai prosperar nesse lugar. Mesmo que você esteja no lugar de sofrimento, você ainda vai prosperar nesse lugar, porque eu vou abençoar você. Só que você precisa abençoar os seus perseguidores. Você precisa falar bem de quem está falando mal de você. Você precisa orar, amar os seus inimigos. E às vezes o inimigo não está longe. Às vezes o inimigo, entenda o que eu vou dizer, para muitos, moram do lado. Não é o vizinho, mas às vezes você está num pé de guerra com seu marido. E às vezes ele acaba sendo um inimigo. Às vezes você, não que ele seja, não que ele se torne, mas às vezes você acaba enxergando, porque o diabo deturpa isso. E vocês dois começam a entrar numa disputa e numa guerra. E é tudo o que o diabo quer. Ele quer causar divisão, ele quer causar confusão. Quantas de vocês, no princípio, aprenderam que era importante, que você é a maior intercessora do seu marido, para aquelas que são casadas? E quantas de fato oram? E quantas de fato abençoam? E quantos de fato declaram, chama a existência o que não existe? Tem mulher que só fica amaldiçoando o marido, não vale nada, não presta para nada, um inútil, um incapaz. E é regenerada. E ela está falando isso. Cuidado com o que sai da sua boca. O mesmo trabalho que dá amaldiçoar, também dá de abençoar. Então abençoa. Você tem um conhecimento da verdade. Abençoa o teu marido. Abençoa os teus filhos.
Abençoa a tua casa, abençoa as tuas finanças, abençoa os recursos que vêm na tua mão. Queridas, é muito fácil nós sermos ingratos. É muito fácil. Peça para o Espírito Santo sondar o teu interior e fala: Senhor, eu não estou sendo ingrata em alguma coisa? Porque eu tenho falado isso para o Senhor: Senhor, eu não tenho sido ingrata com alguma coisa? Às vezes alguma coisinha não deu certo naquele dia, já estou que nem o povo de Israel, murmurando. Aí morre no deserto. Morre no deserto. Não vê a promessa. Por quê? Porque só sabe reclamar. Então, no meio do sofrimento, seja uma mulher que entendeu o propósito, que entendeu que é um processo. O sofrimento, querido, faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho. Não tem como pregar glória sem pregar sofrimento, porque Jesus passou por ele. E ele diz que nós vamos participar tanto da sua glória, mas antes da glória vem o sofrimento. Que momento que você está enfrentando na sua vida hoje? Que lugar o Senhor tem te colocado hoje? Muda esse lugar. Comece a dizer: Senhor, eu aceito. Não faça como o profeta Jonas, que Deus disse: vai para Nínive, prega lá, que eles precisam se converter, se arrepender. E Jonas já conhecia Deus. Falou: tá bom, eu vou lá, eu vou pregar, eles vão se arrepender. E eu estou lá esperando que caia fogo do céu, consuma tudo, e as minhas expectativas vão ser frustradas. E aí ele faz o quê? Ele vai realmente, só que ele não vai para Nínive. Ele compra uma passagem e vai para Tarsis. E aí ele entra lá no porão do navio e fala: vou ficar bem escondidinho aqui, porque aqui Deus não vai me achar. Deus não vai me ver aqui. De repente veio uma tormenta no meio daquele mar. Estava tudo calmo e tranquilo. E todo mundo que estava ao redor dele começou a sofrer por causa da desobediência dele. Até que descobriram. E Deus ainda providenciou um grande peixe. Eu já ia falar baleia, porque todo mundo fala baleia, né? A gente não sabe que bicho que foi. Pode ter sido, como diz o pastor Luciano, pode ter sido uma sardinha. E a gente não sabe, né? Vai saber o que pode ter sido, né? Mas o Senhor providenciou um grande peixe. E o grande peixe veio e comeu Jonas. E Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia. 3 dias. Ele diz que ele chegou lá na maior profundidade, aonde aquele negócio foi e esturricou tudo lá. Entendeu? O Titã estourou lá. E aí ele fala que ele chegou lá no pé das montanhas, lá embaixo. Então lá ele clamou ao Senhor. Lá ele orou ao Senhor. Ele falou: quando a morte, os cordéis da morte passaram sobre mim. Ele se voltou para o Senhor e falou: tá bom, Deus, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. E o peixe lá vomitou ele e ele foi fazer o que Deus tinha mandado para ele. Ele não precisava sofrer, mas ele procurou o sofrimento dele. Ele buscou isso. Então nessa noite eu te falo: para de fugir de Deus. Pare de acreditar que você não foi chamado, que você não é capaz, que você não é filho, que você não é isso, que você não é aquilo, e tantas coisas que você diz sobre você e a seu respeito. Você precisa parar e ouvir o que Deus tem para dizer sobre você. E Ele tem muita coisa para te dizer, porque Ele te conhece, assim como a Elisandra leu aqui no Salmo 139. Ele te viu quando você ainda era uma substância totalmente informe. Totalmente informe. Ele te conheceu. Amém? O verso 8 e 9 do capítulo 29. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Cuidado com os falsos profetas e mestres. Cuidado. Hoje nós não somos mais, por causa da tecnologia, nós não somos mais só pastoreados pelos pastores locais. Hoje nós temos acesso a multidões de pastores do Brasil e de fora do Brasil. Mas, com isso, você deve tomar cuidado com quem você está ouvindo. Você deve tomar cuidado quem está te alimentando. Você está buscando ouvir a verdade
ou você está buscando ouvir o que te agrada? Porque hoje, o que tem de motivação, palavras de automotivação nos púlpitos, nos altares, pastores que fazem coaching aí e começa a motivar e começa a falar palavras de, incentivo e vitória, e vai, e tira o olhar da eternidade, tira o olhar da essência do evangelho e faz com que a pessoa fique focada só nela. Então tome cuidado com isso. Escolha, assim como você escolhe o que você come para alimentar o seu físico, escolha o que você come para alimentar o seu espírito. Porque isso pode matar você, isso pode roubar a tua salvação. Isso pode te tirar do caminho e da verdade. Então ele está falando que no meio daquele cativeiro, falsos profetas começaram a se levantar e falavam o que eles queriam ouvir. É gostoso ouvir só quem fala o que a gente quer, né? Quando você vai falar alguma coisa com o marido e o marido te contraria, o que acontece? O que acontece? A gente não gosta. Seja um marido, seja uma amiga, seja alguém. Contrariou a gente não gosta. Então aí você vai até uma pessoa que vai falar o que você quer ouvir. Você vai procurar alguém que vai falar e aprovar o que você quer ouvir. Toma cuidado, porque o diabo ele está tentando roubar a tua fé. Quem são esses hoje? Quem são esses falsos profetas e mestres? Como temos visto motivação ao invés da fé? Buscamos por pregadores que falam aquilo que nós queremos ouvir, mas não é Deus quem está falando através deles. Eu gosto assim do jeito de uma pregadora. Eu não ouço muitas pregadoras, na verdade. Mas eu estava ouvindo uma hoje e eu falei, meu Deus. Ela estava falando a verdade, era a palavra de Deus, mas totalmente coach. Se eu ouvir o Tiago Brunet e ouvir ela, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A fé, querido, ela é um firme alicerce. Você não precisa de ficar se motivando o tempo todo. Você precisa acreditar no que Deus diz e ponto. É isso que nós precisamos fazer. Não precisamos ficar ouvindo pessoas que pregam, que misturam a verdade, que confundem a mente das pessoas. E eu ouvi até o fim aquela ministração, mas eu falei, meu Deus, isso é o modelo do que eu não quero ser. Esse é o modelo do que eu não quero ser. E para nós, por exemplo, que pregamos, que falamos, às vezes nós olhamos, antes, quando você não tem muita identidade, quando você não tem muita referência, você começa a olhar, as grandes pastoras, essas pessoas que estão na mídia, e você fala, queria ser como um fulano, queria ter o dom, queria falar, queria ministrar. E até que um dia, depois de um tempo de entrega com o Senhor, eu disse, eu não quero ser mais ninguém, eu quero ser eu. Eu quero ser o que Deus me chamou para ser. Ponto. Eu vejo essas influenciadoras, pastoras influenciadoras, que elas, de repente, elas passam a ser loiras, e aí começam a usar todas aquelas roupas, e daqui a pouco você olha para a igreja, tem um monte daquelas lá. Um monte igualzinha, porque a pessoa não tem identidade, ela não sabe quem é, ela quer ser o outro, ela quer ser igual ao outro, é a roupa, é o jeito, é tudo. Queridas, se Deus quisesse robô, Ele tinha feito robô. Ele fez a mim e você diferente umas das outras, para que nós abençoássemos umas às outras. Não ande em modinhas, seja autêntica, seja você. Seja quem Deus te chamou para ser. Não fique copiando. Se você talvez ainda não saiba quem você é, vai buscar em Deus, porque Ele vai dizer quem você é. Ele vai falar para você quem você é. A promessa que Ele tem para você. O ministério que Ele tem para você. Hoje eu entendo a minha função. O meu ministério não é ser a pessoa mais eloquente dessa igreja, não é ser a pessoa mais carismática dessa igreja. A minha função é te levar a ter vida
com Deus. É te mostrar o caminho, te incentivar, pregar o evangelho, pregar a verdade. Eu vou te ensinar. Mas quem decide se vai caminhar ou não é você. Esse é o meu papel. Eu quero te ensinar. Dependa do Espírito Santo todos os dias da tua vida. Nós estamos vendo esses grandes pastores, podcast, movimentos que surgem, e todos começam a copiar, começa a ter cópia de tudo. Então seja autêntico, deixa o Senhor manifestar a abundante graça que Ele tem através de cada um de nós. Não copie nada, não deseje ser o outro. E às vezes quando a gente está meio problemático, a gente fala, nossa, eu queria ser assim, eu queria cantar que nem a pastora Samara. Né? Queria falar que nem ela, mas não dá. Mas às vezes você fica se comparando. E aí você começa a comparar com a Samara, você começa a comparar com a pastora Vânia, você começa a se comparar com a Marina, você começa a se comparar com a Bia, você começa a se comparar com o seu marido, você começa a se comparar com tudo. Porque quando você não entende quem você é, e quando você está afastado daquele que te diz quem você é, você quer pegar a forma como água. Você pega a forma de qualquer um que fale, vem aqui, e vou passar a mãozinha na sua cabeça. Então, cuidado. Amém? Diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastora não está brava. Amém. O verso 11. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga assim, o Senhor tem bons pensamentos a meu respeito. Ele tem planos a meu respeito. Ele tem planos a seu respeito. E Ele está dizendo, eu é que sei. Embora às vezes você possa estar vivendo no engano, na mentira dos teus pensamentos, na mentira das suas emoções, na mentira daquilo que está à sua volta, o Senhor está falando, para, você não sabe de nada, eu é que sei os planos que eu tracei para você, e é um futuro de paz, é um futuro de paz, embora você esteja passando pelo sofrimento, são dias de paz. São dias de alegria. Então, você só vai saber o pensamento de Deus quando você passar a ler a sua Bíblia. Você lê a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia? Porque lá contém todos os pensamentos de Deus a seu respeito e ao meu respeito. O manual está aqui e nós precisamos saber. Tem muitas mulheres aqui que não entendem ainda, elas não compreenderam o quão amadas por Deus elas são. O quão amadas por Jesus elas são. Que Jesus nos deu o direito de sermos filhas. Nós somos filhas de Deus. E muitas não se sentem assim. Não se percebem assim. Não se valorizam como tal. Esse momento de sofrimento não define quem é você para Deus. Esse meu momento de sofrimento não me define quem eu sou. Porque no meio do sofrimento, querido, às vezes eu posso me abalar. Eu posso me entristecer, eu posso falar alguma coisa. Mas isso não define quem eu sou. Eu sou filha. Eu sou filha amada do meu Pai. Eu tenho valor. Como aquela mulher, eu acho linda, eu acho maravilhosa a história da mulher do fluxo de sangue. Porque ela fala assim, ela sofrendo há mais de 12 anos, ali com aquele fluxo sem parar, já tinha gastado tudo que ela tinha, e ela disse, se eu apenas tocar, ela pensou com ela mesma. Ela só tinha ouvido falar da fama de Jesus, e ela acreditou, e ela falou, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada. Ele nem precisa me ver, ele nem precisa saber que fui eu. E aí, de repente, aquela mulher sai se arrastando no meio da multidão e toca. E você sabe que uma mulher não tinha esse relacionamento com os homens, não podia tocar nos homens, não podia se dirigir aos homens. E ela toca. E na hora que ela toca, Jesus para.
Ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos falam, mestre, olha a multidão aqui, filho, todo mundo está te apertando. Todo mundo está te apertando. Não, alguém me tocou diferente. De mim extraiu poder, extraiu virtude, extraiu o que precisava. E aí, eu fico tentando imaginar aquela cena, aquela mulher ali, toda com medo, e de repente ela parada ali, ela fala, fui eu. E aí, de repente, Jesus fala assim, filha, vai em paz. Jesus chama ela de filha, num tempo que as mulheres não tinham valor nenhum. Jesus resgata a identidade daquela mulher, porque ela era contaminada. Diante dos rituais judaicos, de toda a lei, ela contaminava quem ela tocasse, então não podia tocar em ninguém. E Jesus fala assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Filha, eu fico imaginando esse olhar. O que eu mais anseio, de verdade, a minha oração é essa. O que eu mais quero é encontrar esse olhar de Jesus. Sabe esse olhar? Eu não sei explicar, mas eu falo, Jesus, tudo que eu quero naquele dia é poder olhar dentro dos teus olhos e ver o que aquelas pessoas viram. Olhar, enxergar lá dentro. Porque o olhar de Jesus é puro amor. O olhar de Jesus, ele nos alcança de uma forma que ninguém mais pode fazer isso. Anseio por isso também. Pois Deus é um grande pedagogo e aproveita a oportunidade do sofrimento para nos ensinar. Deus é um grande pedagogo. Sansão, ele nasceu com um propósito, mas ele brincava com Deus. É como se ele dissesse, tudo bem, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, mas não é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero ter as minhas mulheres, eu quero andar como eu quero. E muitas vezes, ele passou por esse problema, ele ficou cego, ele foi humilhado, envergonhado, teve os seus olhos furados, mas ele aprendeu que ele nasceu com um propósito. Na última hora ele falou assim, que morra eu, usa só mais uma vez a minha vida, só mais uma vez, Senhor. E aí ele se apoiou nas colunas e todo o templo e aquele povo, e ele morreu junto. No fim, quando às vezes talvez ele poderia continuar vivendo para Deus, ele caiu e morreu antes da hora. Não precisava passar por esse processo. Amém? O versículo 12 e 14 para a gente encerrar. Diz assim, do 12 ao 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Então me invocareis, depois que vocês entenderem, porque tudo que eles ansiavam era voltar para Jerusalém. Tudo que eles queriam era voltar para Jerusalém. E ele falou, quando você entender o processo, vocês vão me buscar, vocês vão me invocar, vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Você já buscou Deus de todo o seu coração? Você já teve essa experiência de buscar Deus de todo o seu coração? E Ele se deixar encontrar. Aquela experiência que enche o seu quarto. Hoje mesmo eu estava no momento ali, orando, buscando o Senhor. E de repente eu comecei a entoar uma canção. E era como se de repente Jesus estivesse sentado ali, na minha cama, ouvindo o que eu estava cantando para Ele. E eu me quebrantei diante dEle, porque eu sabia que Ele estava lá. Eu sei que Ele estava lá. A minha fé me garante isso. E eu sei. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E Ele vai se deixar achar. Talvez você tenha buscado experiências com o Senhor. No meio do sofrimento é o melhor lugar para você ter grandes experiências com o Senhor. Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, depois de todo o sofrimento pelo qual ele passou.
porque o sofrimento nos leva de volta para Ele. Não era mais para mim estar aqui. Eu me lembro, e eu vou compartilhar aqui, que nós na nossa vida, nós já passamos por muitas coisas. Para estarmos onde estamos, às vezes as pessoas olham para a gente e falam, não entende, não conhece a história. Mas eu já sei a minha trajetória, eu sei a minha história com Deus. Eu já passei por muitas dores, mas nenhuma dor é tão grande quanto a dor de perder um filho. Essa é uma verdade. Nenhuma dor é tão grande. E no meio da dor, no meio do sofrimento, você só pode fazer uma escolha. Ou você continua com Deus, ou você vira as costas para Ele. Passar por esse processo, queridos, é muito doloroso, é muito difícil. Mas passar sem Ele é destruidor. Passar sem Ele não tem esperança. Então, hoje eu estou aqui porque o Senhor me curou, porque o Senhor me deu forças. Isso a mais, minha filha hoje era para estar com 21 anos. Já passaram-se bons anos que ela faleceu. 20 anos. Então, isso não me destruiu. Isso me fortaleceu. Eu não disse assim, eu não quero mais Deus. Muito pelo contrário, eu disse, eu só tenho Ele. Eu não tenho mais nada. Eu preciso dEle. No meio do seu sofrimento, você vai ter que fazer escolhas. E decida sempre por Ele. Porque quando não tiver mais chão, Ele vai te carregar. Você vai estar nos braços dEle. Você vai ser sustentada por Ele. Ele vai te dar canções de alegria. Ele vai tirar o teu luto. Ele vai tirar o teu choro. Ele vai secar as lágrimas dos teus olhos. Ele entende como ninguém pode entender. E essa é só uma fase que eu passei. E, resumidamente, muito resumido, mas eu quero te dizer que mesmo se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu não abriria a mão de Deus. Quando eu quase enfrentei isso com o Josué, quando ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos, que ele teve uma queda e ele quase faleceu, eu me lembro que foi um dia de muita luta. Foi uma noite assim onde os médicos falaram, essa noite é decisiva. E eu me lembro que eu fiz exatamente como Jó. Eu falei, Deus, eu entrego tudo nas suas mãos, eu me curvo diante do Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não sei como que eu vou passar por isso, eu não sei se eu vou aguentar, se eu vou suportar, como que vai ser, mas seja feita a tua vontade. E eu vim nu para cá, e é nu que eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, é fácil a gente falar quando você não está passando por isso, mas quando você está passando por isso, você precisa estar firmado. Por isso que eu falo para você, a sua vida com Deus hoje, no tempo de paz, vai te garantir firmeza no tempo do sofrimento e da guerra. Se você não souber quem você é, se você não souber da sua fé, não estiver batalhando e firmado na rocha, quando vier o sofrimento, você vai cair. Porque você não se preparou lá atrás. Tudo o que eu quero é o meu Jesus. Tudo. E eu estava falando para ele. O Senhor me deu a graça de agora estar na minha casa. Depois de tantos anos. E é uma coisa que, às vezes eu e o pastor, a gente fala assim, a gente nunca ficava buscando por isso. A gente nem pensava muitas vezes nisso. E o Senhor nos deu além do que nós tínhamos pedido, ou imaginado, ou pensado, ou falado, e tudo foi vindo. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você não estiver firmado no Senhor, se Ele não for a razão da sua vida, nada disso enche os meus olhos. Nada. Aquela casa eu fiquei falando para Deus, Deus, essa casa não enche os meus olhos. O que o Senhor me deu aqui dentro, não enche os meus olhos. Tudo que o Senhor possa me dar, não enche os meus olhos. Porque tudo que eu quero, se eu tiver tudo isso aqui,
Mas se eu não tiver uma vida com o Senhor, é vazia, é escura. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora, no seu lugar. Talvez você sabe o lugar que você está passando. Obrigada, meu bem. Você consegue fazer alguma coisa aqui para nós, com a Letícia? Consegue? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse no momento que você está passando, no momento que você está enfrentando, que você pegasse tudo o que eu falei, o que eu compartilhei com você, e começasse a falar com o teu Pai Celestial. E com os seus olhos fechados, eu só vou ler para você. Eu vou ler da minha anotação. Os versículos 12 ao 14 fala das promessas de Deus para aquela que entende o processo do sofrimento. Então, as promessas, que estão aqui nesse contexto é para aquelas que entendem o processo do sofrimento. Vocês me invocarão e eu ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me achar. Eu serei achado de vocês. Que nessa noite você possa buscar ao Senhor de todo o seu coração. E você vai achá-lo. E você vai encontrá-lo. Independente da tormenta, independente do sofrimento, independente da questão que você está enfrentando. Talvez seja na saúde, talvez seja na vida financeira, talvez seja na vida profissional, talvez seja na vida ministerial, eu não sei em que área que você está enfrentando. Mas eu quero que você comece a falar com o seu Deus